Capítulo 362 O Ocupação Vandalieu. Uma discussão estava acontecendo dentro do cérebro de Vandalieu entre um número incontável de vozes que lamentavam o que havia acontecido. Conteúdo patrocinado. Eu posso entender o verdadeiro rei demônio, mas por que meu nome se tornou um trabalho? Um dos Vandalieus disse. Não acredito que diria uma coisa dessas. Você está bem com o True Demon King sendo um dos empregos disponíveis, eu? Perguntou o outro. Não estou bem com o verdadeiro rei demônio, mas dado que houve um rei demônio e um grande rei demônio no passado, era previsível, respondeu o primeiro. E é um pequeno problema em comparação com o fato de meu nome ter se tornado um job. Gostaria que isso fosse compreendido. Eu vejo. Eu entendo, disse o segundo. Isso mesmo, concordou Vandalieu que fazia parte do Deus da origem. Que tal considerar essa possibilidade? Talvez num passado distante tenha existido uma ocupação conhecida como o Vandalieu. Entendo, concordou um dos outros Vandalieus. Como esperado de mim que é um Deus em origem. Você fez um bom ponto. Em outras palavras, não é que eu me tornei um job, acontece que havia uma ocupação que era conhecida pelo mesmo nome que a minha. Isso não explicaria, disse outro Vandalieu. Você esqueceu que recebi a maldição de incapaz de adquirir empregos existentes? Outro disse para lembrar os outros desse fato. Ah, maldições! O que eu fiz? E pensar que eu ficaria tão desfocado que seria repreendido por mim mesmo, disse o Vandalieu em Oride. Em outras palavras, desde o início do sistema de status até os dias atuais, um job chamado o Vandalieu nunca existiu, disse um dos outros Vandalieus. É difícil admitir, mas parece que não temos escolha a não ser aceitar que me tornei um novo emprego, concluiu outro. Como isso pôde ter acontecido? Todos os outros disseram tragicamente em uníssono. O próprio Vandalieu, a falsa imagem Vandalieu, a sombra Vandalieu, Banda, o Vandalieu que fazia parte do Deus da origem e outros Vandalieus que não tinham nenhum nome específico para serem conhecidos, estavam todos segurando a cabeça. Eles tentaram arrancar suas cabeças para trocá-las com o Vandalieu ao lado deles e girá-las no pescoço dezenas de vezes, mas eles estavam simplesmente se contorcendo em agonia. O corpo físico de Vandalieu também estava tentando todo o possível e cultivando um grande número de olhos, lavando o rosto, ganhando mais cérebro, tirando uma soneca revigorante de 5 minutos para se refrescar e mais nada mudou a realidade diante dele. Trabalhos que podem ser selecionados: um guerreiro caído, inseto ninja, eclipse corsecaster, criador, tártaro, espírito selvagem, canhoneiro de bateria negra, usuário de besta negra, conjurador de sombras ocas, Balor, Apollyon, Demogorgon, devorador de almas, devorador de deuses, Nergal, Ravana, Shaitan, Shiu, Ouroboros, Rudra, governante de sangue, usuário de eletricidade demoníaca, Guia Yin, Juggernaut, usuário de músculo Berser, Apophis, Azatothia, Tauti, Senhor Guia, Guia mutável, Guia espiritual, mago de Deus do mundo oco, alterador de espírito de Deus, verdadeiro rei demônio, novo, Vandalieu, novo. O trabalho o Vandalieu ainda estava entre os trabalhos que ele poderia selecionar, assim como o trabalho o verdadeiro rei demônio. Por mais lamentável que seja, vamos aceitar a realidade de que um trabalho até então desconhecido chamado o Vandalieu apareceu, disse Vandalieu. Não temos outra escolha, disseram os outros Vandalieus com um suspiro coletivo. E assim, Vandalieu aceitou relutantemente a realidade. No entanto, não posso optar por adquirir este emprego sem ter ideia de por que me tornei um emprego. Sim, seria desagradável se a mesma coisa acontecesse repetidamente. Novos empregos como o Rai Vandalieu ou o Anel Vandalieu seriam nada menos que um pesadelo. De fato. Embora isso levantasse a questão do que é o Vandalieu sem o alto ou o anel anexado. Seria? Deixando isso de lado, talvez esta situação seja um sinal de que os deuses dos status perderam a cabeça ou há algo anormal acontecendo com eles? Os deuses dos status sempre foram estranhos, não é? Isso é verdade. Sendo esse o caso, é porque derrotei Guduranis. Isso não é verdade apenas para o verdadeiro rei demônio?
Acho que se pode presumir que o trabalho Vandaliel está lá não apenas por causa da minha vitória sobre Guduranis, mas também por causa de tudo que fiz desde que reencarnei neste mundo. Será que você está dizendo que isso também é verdade para todos os outros empregos disponíveis que têm nomes de seres mitológicos? Conteúdo patrocinado. Por mais lamentável que seja para mim, acredito que isso esteja correto. Vários dos empregos que estavam disponíveis para Vandaliel mudar de emprego, como o Nergal e o Balor, receberam nomes de deuses da terra. Como eles, Vandaliel realizou feitos tremendos depois de reencarnar neste mundo, como libertar vida, Botin e Peria, e já havia destruído completamente partes do rei demônio Guduranis. O trabalho Vandaliel provavelmente apareceu porque os deuses dos status consideraram o nome Vandaliel digno de nomear um trabalho. Em outros mundos, Vandaliel estava colhendo o que plantou. Eu sei que é impossível, mas eu realmente gostaria de levantar uma objeção contra os deuses dos status. Mesmo seu criador, Hicklin, aparentemente não pode fazer contato com eles, a menos que ele retorne primeiro ao seu próprio reino divino, afinal. E atualmente, Hicklin não conseguiu fazer isso porque Alda sabia que Hicklin havia se juntado ao lado de Vandaliel. Se ele retornasse ao seu reino divino e fosse cercado por Alda e seus deuses subordinados, era possível que ele tivesse estacas cravadas nele e fosse selado. Assim, ele estava ficando longe de seu próprio reino divino. Zuruvar e os outros grandes deuses também se abstiveram de retornar aos seus reinos divinos originais pelo mesmo motivo. Mas então, Vandaliel seria um trabalho muito útil para mim, não seria? Afinal, é um trabalho seril. Por mais difícil que seja admitir, isso está correto. Vandaliel era um trabalho que se materializou a partir de todas as ações que ele realizou no passado. Em termos de função, não poderia haver trabalho melhor para Vandaliel. Ele era um mago, mas também participava de combates corpo a corpo. Ele usou uma variedade de habilidades peculiares e usou fragmentos do Rei Demônio para transformar seu corpo para lutar. Seu estilo único de luta seria completamente coberto pelo Job Vandaliel. Bem, mesmo que não corresponda a essa expectativa, nenhum dano será causado. Tenho certeza de que poderei mudar de emprego novamente em breve. Vandaliel poderia imaginar que seria fácil aumentar o nível do trabalho também. Não há como evitar, suspirou um dos Vandaliels. Também não faz muito sentido adiar, e disse outro. Ah, voltarei para Oride agora, então deixo o resto com você, disse o Vandaliel de Oride. Ah, eu fugi. Eu irei atrás de mim, disse outro dos Vandaliels, fugindo atrás do Vandaliel de Oride. Ah, esse eu também está fugindo, exclamou outro. Vamos manter isso em segredo de todos. Não, isso não será possível. Mamãe vai ouvir sobre isso por vida, afinal. Então que tal contar a todos e fazer com que eles nos confortem? Excelente ideia. Eu irei com isso. Finalmente encontrando uma maneira de se confortar, Vandaliel retornou sua consciência ao seu corpo físico. E com a decisão tomada, ele abriu a boca para falar. Eu seleciono o Vandaliel . Os níveis de força transcendente, regeneração super rápida, magia de Deus do submundo, fortalecimento extremo de subordinados, parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas, refinamento do fio demoníaco, taxa de recuperação de mana super aumentada, poder de ataque aumentado ao ativar um canhão mágico, vitalidade aumentada, valores de atributos aumentados, reinando, valores de atributos fortalecidos, império demoníaco de Vidal, auto-regeneração. Canibalismo, valores de atributos aumentados, canibalismo, valores de atributos aumentados quando envolvido em uma alma, cura de assassinato, autofortalecimento, assassinato, regra de sangue, magia de Deus do mundo oco, controle de mana preciso, cozinha de Deus, alquimia divina, grande multicast, encarnação, coordenação de grupo, comandante de grupo, processamento de pensamento em super alta velocidade, arremesso vingativo, magia do Espírito de Deus. Técnica de artilharia do Rei Demônio, técnica de ligação ao mundo demoníaco, transcender limites e fragmentos, terapia espiritual, técnica muscular, criação de labirinto, forma de alma primo superar limites, alma paz habilidades aumentaram. Constant Mana Recovery o despertou para Constant Super Mana Recovery.
Secreção de veneno mortal, garras, presas, língua o despertou para secreção de veneno divino, garras, presas, língua. A habilidade o poder de ataque aumentado enquanto desarmado o despertou para poder de ataque aumentado enquanto desarmado. Fortalecer atributos, adorados o despertou para o valores de atributos aumentados, adorados. Poder mágico fortalecido enquanto equipado com um cajado o despertou para poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado. Transcende limites o despertou para Roar of Destruction. Golem Creation o despertou para Golem Gênesis. Técnica de combate à destruição da alma o despertou para técnica destrutiva do Deus Demônio equipada com alma. Cirurgia o despertou para técnica aberrante. Thread Healing o despertou para Death Thread Healing. Scream despertou para Dark Scream. Com uma série de estalos e rangidos vindos de seu corpo, Vandaliel desmaiou. Parecia que ele havia atingido seu limite devido às mudanças provocadas pelo aumento drástico em seus valores de atributos. Não foi tão drástico mesmo durante meu período de crescimento, então por quê? Vandaliel se perguntou, esperando que seu corpo se regenerasse antes de se levantar novamente. Mas provavelmente foi porque seu trabalho atingiu imediatamente o nível máximo, fazendo com que todo o crescimento acontecesse em um único instante. Na verdade, quando ele verificou seu status, Vandaliel já havia atingido o limite de nível. Não se poderia esperar menos do próprio Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Muitas das minhas habilidades aumentaram de nível de uma só vez. Muitos deles também despertaram para novas habilidades. Coisas como o Constant Super Mana Recovery e o Augmented Attribute Values eram fáceis de entender. Secreção de veneno divino, garras, presas, língua provavelmente significava que ele havia se tornado capaz de secretar veneno igual ou mais poderoso que o sopro venenoso do dragão ancião de Knochen e que era um veneno que poderia até mesmo danificar fantasmas e não poderia ser completamente anulado através da resistência ao efeito de status. Vandaliel teria que ter cuidado ao secretar seu veneno. Pode-se presumir que habilidades como o Golem Gênesis, técnica destrutiva do Deus Demônio equipada com alma e técnica aberrante eram formas superiores de suas respectivas habilidades básicas. Mas a mudança de um Transcend Limitation para Roar of Destruction foi uma mudança muito grande no nome da habilidade. Provavelmente era uma habilidade que colocava uma carga ainda maior no corpo físico do que um Transcender Limites, então seria melhor testá-la com antecedência. Mas como o Vandaliel já havia atingido seu nível máximo, Vandaliel precisaria mudar de emprego mais uma vez antes de testar o Roar of Destruction. Bem, então eu seleciono o verdadeiro Rei Demônio, disse ele, esperando que ele atingisse seu limite de nível imediatamente, assim como o Rei Demônio e um grande Rei Demônio o haviam feito. Os níveis de força transcendente, magia de Deus do submundo, recuperação constante de super mana, fortalecimento extremo de subordinados, vitalidade aumentada, poder de ataque ampliado enquanto desarmado, parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas, refinamento do fio demoníaco, valores de atributos aumentados, reinando, valores de atributos aumentados, adorado, todos os valores de atributos aumentados, regra de sangue, rugido de destruição, oco. Magia do Deus Mundial, Golem Gênesis, técnica destrutiva do Deus Demônio equipada com alma, transcender limites, fragmentos, técnica muscular, técnica de luta mágica, forma de alma e habilidades de superar limites, alma aumentaram. Poder de ataque aumentado ao ativar um canhão mágico o despertou para poder de ataque ampliado ao ativar um canhão mágico. Técnica de artilharia do Rei Demônio o despertou para técnica de artilharia do verdadeiro Rei Demônio. Processamento de pensamento de grupo o despertou para alma agrupada. Controle de grupo o despertou para persistência agrupada. E como esperado, o Job realmente atingiu o limite de nível. Houve sons estridentes vindos de dentro do corpo de Vandaliel, mas seu corpo terminou de regenerar esse dano muito rapidamente. Eu posso entender a técnica de artilharia do verdadeiro Rei Demônio. Mas o que são alma de grupo e existência de grupo? Vandaliel se perguntou. Estas eram habilidades que haviam despertado do processamento de pensamento de grupo e do controle de grupo, mas Vandaliel estava curioso para saber o que havia mudado.
E assim, ele observou seus pensamentos e suas entidades divididas e descobriu que algo curioso havia acontecido. Meus pensamentos e corpo sendo divididos em múltiplas entidades se tornaram meu estado normal? Processamento de pensamento de grupo e o controle de grupo eram habilidades, então se ele parasse de usá-las, ele poderia reunir todos os seus pensamentos em uma entidade singular novamente, e todas as suas entidades divididas parariam de funcionar. Vandaliel nunca tinha feito isso antes, mas, e agora, ele se tornou incapaz de fazê-lo, mesmo que tentasse. Para entrar em mais detalhes, Vandaliel agora sentia que era natural para ele ter um número incontável de processos de pensamento e corpos físicos separados, todos operando ao mesmo tempo. Foi completamente involuntário para ele, como sua respiração ou as batidas de seu coração. Ele sentiu como se tivesse nascido como um organismo com numerosos processos de pensamento e corpos separados e operando simultaneamente. E ele, conhecendo até mesmo o estado dos familiares do rei demônio em outros continentes e percebendo todas as informações que recebiam de seus órgãos sensoriais, também se tornou natural. Ou seja, minhas funções receberam uma atualização de versão. Isto deverá ajudar na reconstrução de Orbaume, disse ele, acenando repetidamente para si mesmo, sem pensar nem por um momento que tinha deixado de ser um ser humano. Não importa quantos processos de pensamento separados e simultâneos ele tivesse, todos eles eram Vandaliel, então nenhum deles jamais pensaria em negar isso. Finalmente, seleciono o Yin e der um ponto. Você adquiriu as habilidades Orientação, Caminho Yin e Aliciação do Caminho Yin. Orientação, Caminho Yin combinou com Orientação, Manas Vijnana, e despertou para Orientação, Valaya Vijnana. Enticemente do Caminho Yin combinou-se com o Enticemente Manas Vijnana e despertou para Enticemente Alaya Vijnana. Os níveis da secreção do veneno divino, garras, presas, língua, parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas, autorregeneração, canibalismo, valores de atributos aumentados, canibalismo, as habilidades de cura de assassinato, autofortalecimento, assassinato, técnica aberrante, técnica de vinculação do mundo demoníaco e um voo em alta velocidade, aumentaram. Vitalidade aumentada despertou para vitalidade ampliada. Invasão mental o despertou para invasão da alma. Labyrinth Creation o despertou para Labyrinth Domination. Nome, Vandaliel Arcagaio Vilo Solder Zakart Raça, Idampir, Mãe, Deusa, Idade, 13 anos Título, Imperador Gol, Imperador Eclipse, Guardião das Aldeias de Cultivo, Filho Sagrado de Vida, Imperador Escalado, Imperador Tentáculo, Campeão, Rei Demônio, Imperador Oni, Conquistador da Provação, Transgressor, Imperador do Sangue Negro, Imperador Dragão Ancião, Rei do Carrinho de Comida, Domador de Gênios, verdadeiro governante do Distrito da Luz Vermelha, Santo Padroeiro dos Equipamentos de Transformação, Libertador das Deusas, Imperador Colosso, Salvador Novo, Demônio King Slayer Novo. Trabalho, Ving der nível, 0 histórico de trabalho, de mago de atributo de morte, transmutador de golem, domador de mortos-vivos, disjuntor de almas, usuário de punho de veneno, usuário de insetos, conjurador de árvores, guia de demônios, arqui-inimigo, criador de zumbis, criador de golem, cadáver comandante. Demônio, usuário do rei demônio, guia das trevas, criador do labirinto, guia da criação, curador das trevas, demônio da doença, canhoneiro mágico, guerreiro espiritual, doador, guia dos sonhos, rei demônio, demiurgo, calamidade da língua de chicote, inimigo divino, mago do espírito morto, corda usuário, grande rei demônio, berserker vingativo, guia de destruição, mago rei das trevas, cavaleiro pálido, guia do caos, guia divino, destruidor de Deus, mago rei oco, mago espiritual divino, mestre de masmorra, Clifford, governante demônio, terapeuta espiritual, criador de cajado mágico, artesão, de equipamento de transformação, mago deus do submundo, rei demônio das trevas, pandemônio, lutador de almas, Vandaliel, rei demônio verdadeiro atributos e vitalidade, 1.052.703, de mais 105.270, aumentado em 227.529. Mana, e 98.419.574.240, mais 98419574240, aumentado em 159, 554.481.826.
Força em 591.889, mais 44.391, ou aumentada em 525.828. Agilidade em 431.000, mais 32.325, ou aumentada em 358.822. Resistência em 549.957, mais 41.246, ou aumentada em 472.970. Inteligência em 616.272, mais 46,220, aumentado em 512.391. Habilidades passivas, força transcendente, e nível 5, e nível acima. Regeneração super rápida, e nível 10, e nível acima. Magia do Deus do Submundo, e nível 9, e nível acima. Status efeito imunidade e resistência mágica, e nível 10 visão Negralaya Vijnana sedução, combinado com a sedução do caminho Yin e despertado da sedução de Manas Vijnana. Sem encantamento orientação, Valaya Vijnana, combinado com orientação, caminho Yin e despertado da orientação de Manas Vijnana. Recuperação constante de Super Mana, e nível 2, despertado da recuperação constante de Mana em nível para cima. Subordinados de fortalecimento extremo, e nível 3 secreção de veneno divino, garras, presas, língua nível 2, despertado da secreção de veneno mortal, garras, presas, língua, e nível acima. Expansão corporal ilimitada, de língua, poder de ataque ampliado enquanto desarmado, de médio, despertado do poder de ataque aumentado enquanto desarmado e nível acima. Parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas nível 6 e nível acima. Refinamento do fio demoníaco, e nível 7 e nível acima. Mana ampliação, e nível 10 taxa de recuperação de mana super aumentada, e nível 2 e nível acima. Poder de ataque ampliado ao ativar um canhão mágico, pequeno, despertado do poder de ataque aumentado ao ativar um canhão mágico. Vitalidade aumentada, e nível 1 e nível acima e despertado de vitalidade aumentada. Valores de atributos aumentados, reinando, e nível 5 e nível acima. Valores de atributos aumentados, Vadorado, e nível 2, despertado de valores de atributos fortalecidos, Vadorado e level up. Valores de atributos fortalecidos, Império Demoníaco de Vidal, e nível 6 e nível acima. Autorregeneração, Canibalismo, e nível 6 e nível acima. Valores de atributos aumentados, Canibalismo, e nível 6 e nível acima. Valores de atributos aumentados quando envolvido em uma alma, grande e nível acima. Cura de assassinato, e nível 9 e nível acima. Autofortalecimento, assassinato, e nível 9 e nível acima. Poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado, pequeno, despertado do poder mágico fortalecido enquanto equipado com um cajado. Aumentado todos os valores de atributos, grande e nível acima. Habilidades ativas, regra de sangue, e nível 9 e nível acima. Rugido de destruição, e nível 2, despertado de transcender limites e level up. Golem Gênesis, e nível 2, despertado da criação de Golem e level up. Hollow Old God Magic, e nível 4, level up. Controle preciso de mana, e nível 8 e nível acima. Culinária divina, e nível 2 e nível acima. Alquimia divina, e nível 5 e nível acima. Técnica destrutiva do Deus Demônio equipada com alma, e nível 2, despertado da técnica de combate à destruição da alma em nível acima. Maior multicast, e nível 9 e nível acima. Técnica aberrante, e nível 2, despertado da cirurgia e acima de nível. Modalidade, e nível 8 e nível acima. Coordenação de grupo, e nível 7 e nível acima. Processamento de pensamento super rápido, e nível 9 e nível acima. Comandante do grupo, e nível 6 e nível acima. Enrolamento do fio da morte, e nível 1, despertado do enrolamento do fio. Arremesso vingativo, e nível 4 e nível acima. Grito sombrio, e nível 1, despertado do grito. Deus magia espiritual, e nível 8 e nível acima. Técnica de artilharia do verdadeiro Rei Demônio, e nível 1 e nível acima e despertado da técnica de artilharia do Rei Demônio.
Técnica de vinculação do mundo demoníaco, e nível 3, despertado da técnica de ligação do grupo de sombras e level up. Transcender limites e fragmentos, e nível 7, e nível acima. Terapia espiritual, e nível 5, e nível acima. Técnica de chicote, e nível 5 transformação da forma espiritual, relâmpago técnica de cajado, e nível 5 voo em alta velocidade, e nível 4, e nível acima. Desempenho de instrumento musical, e nível 4 dança, e nível 2 técnica muscular, e nível 7, e nível acima. Técnica de luta mágica, e nível 5, e nível acima. Habilidades únicas Devorador de Deus, e nível 10 Almas múltiplas deformadas Invasão da alma, e nível 1 Despertado da invasão mental. Dominação do labirinto, e nível 1 Despertado da criação do labirinto. Grande Rei Demônio Fonte da Raiz Inimigo Divino Devorar a Alma, e nível 10 Proteção Divina de Vida Proteção Divina dos Deuses da Terra Alma de Grupo, Despertada do Processamento de Pensamento de Grupo. Proteção Divina de Zantark Existência de Grupo, Despertada do Controle de Grupo. Forma de Alma, e nível 8, e nível acima. Olhos demoníacos do Rei Demônio Deus de origem Proteção divina de Riklin Proteção divina de Zuruvar Técnica de registro perfeita Limites de superação, Valma, e nível 7, e nível acima. Indução de mutação verdadeiro Rei Demônio, despertado do corpo do Rei Demônio e combinado com o nariz do Rei Demônio, as glândulas sebáceas do Rei Demônio, as almofadas das patas do Rei Demônio, o braço direito do Rei Demônio, o braço esquerdo do Rei Demônio, o cérebro do Rei Demônio, o instinto do Rei Demônio, as memórias do Rei Demônio, desenvolvimento ilimitado, maior velocidade de aprendizagem, criação de espírito artificial, cópia, poder duplo, absorção de energia, Sleipnir e precisão perfeita, proteção divina do semideus Botin proteção divina de periamundos internos maldições experiência adquirida em vidas anteriores não transportada não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. Vandaliel derrotou Rikudou e Jiri e os Guduranis ressuscitados. Heinz, que era capaz de invocar Belvood sobre si mesmo, escapou para algum lugar através do poder de Nineroad. Vandaliel decidiu que um dia lutaria contra Heinz até a morte, mas agora era a hora de reunir mais forças. Se ele se dedicasse a perseguir Heinz, mesmo que descobrisse onde ele estava, não haveria fim se Nineroad ou algum outro deus usasse seu poder para ajudá-los a escapar novamente. Na realidade, era possível que Nineroad tivesse gasto grande parte de seu poder para interferir nos assuntos do mundo mortal e não fosse capaz de facilitar outra fuga para Heinz usando o mesmo método. Mas Vandaliel não desejava testar isso ainda. Ele primeiro queria priorizar se tornar mais forte e construir uma base mais sólida para si e seus companheiros. Foi por isso que ele escolheu Gwingder, não importa qual trabalho ele escolhesse, ele teria muito tempo agora. Ele pensou que, por ter o tempo a seu lado, estaria tudo bem, mesmo que acabasse sendo um trabalho estranho que não proporcionasse nenhum crescimento aos seus valores de atributos, como o guiador de destruição. Meus valores de atributos aumentaram tremendamente, observou Vandaliel. Minha mana aumentou consideravelmente, é claro, mas minha força e inteligência quase dobraram. Estou feliz que isso tenha acontecido depois que adquiri a habilidade Regeneração Super Rápida, os músculos do Rei Demônio e o cérebro do Rei Demônio. Se não fosse esse o caso, ele poderia ter ficado vários dias acamado. Conteúdo patrocinado. E acho que deveria me abster de participar de batalhas práticas sparring até me acostumar com minha nova força física. É possível que eu cometa um erro no quanto devo me conter, pensou Vandaliel. Ele estava confiante em sua capacidade de conter sua força de maneira adequada, mas não estava confiante de que seria capaz de conter sua força com a mesma precisão de antes, imediatamente após esse aumento repentino de suas habilidades físicas, que se multiplicaram várias vezes em valor. Felizmente, parecia que demoraria algum tempo até que as atividades escolares fossem retomadas. Seria melhor usar monstros em dungeons como prática primeiro. Agora, é hora de contar a todos que eu deveria me abster de contar a esses demônios, eles podem falar sobre construir uma igreja para me adorar novamente. Existem muitos deles no Império Demoníaco de Vidal ou gostaria de evitar que fossem construídos em Orbaume, disse Vandaliel para si mesmo. E com isso ele saiu do vestiário.
Alheio ao fato de que o aterrorizado sacerdote-chefe da Igreja de Vida pretendia pedir-lhe permissão para construir uma estátua de Vandaliel na Igreja de Vida para adorá-lo como um santo. Dado que ele salvou uma nação inteira, já era tarde demais para impedir as pessoas de adorarem Vandaliel. Várias horas antes. Poucos momentos depois de Heinz e seus 3 membros do grupo terem sido engolfados por uma forte rajada de vento, eles se encontraram em um campo gramado. Heinz soltou um grito de surpresa. Pessoal, vocês estão todos aqui? Sim, estou bem aqui, respondeu Jennifer. Estamos ilesos e nosso equipamento está intacto. Isso é obra dele? Delisa murmurou. Heinz e seus companheiros olharam cautelosamente ao redor, suspeitando que Vandaliel estivesse teletransportado para outro lugar com algum propósito desconhecido. Mas Vandaliel e seus companheiros não estavam em lugar nenhum e não podiam sentir qualquer intenção de matar a humana. Heinz, olhe ali. A cordilheira da fronteira pode ser vista ao leste. Este não é o rei Norbaum, disse Diana, informando aos seus companheiros que agora estavam em uma nação diferente. Ela notou que a cordilheira da fronteira era visível e, dada a posição do sol no céu, essa foi a conclusão a que chegou. A cordilheira da fronteira separava a região sul do continente Bangaia de suas regiões leste e oeste. Do rei Norbaum, que ficava na região leste do continente, a cordilheira da fronteira ficava sempre a oeste. Mas agora, Diana podia ver a cordilheira da fronteira ao leste. Então esta é a região ocidental do continente. A região sob o domínio do Império Amid. E pensar que seríamos transferidos até aqui em um único instante, murmurou Heinz. Ah, isso mesmo. Precisamos retornar ao reino Norbaum imediatamente. Acalme-se, Heinz, disse Delisa. Não sei por que estamos na região oeste do continente, mas você precisa descansar e recuperar as forças. Tenho certeza de que até caminhar é difícil para você agora. Embora o segundo uso de descida do espírito heróico por Heinz já tivesse sido desfeito, ele havia esgotado completamente a resistência e a mana de Heinz. Como Delisa disse, todo o seu corpo gritava a cada passo que dava. Não há tempo para descansar, disse Heinz. Selen e os outros ainda estão em Norbaum. Os outros engasgaram. A garota Dampir Selen, que eles criaram como se fosse sua irmã ou filha mais nova, foi evacuada para um dos abrigos pelos aventureiros a quem eles confiaram para protegê-la. Ela foi deixada para trás em Norbaum. A voz de Belvood falou do pingente que Heinz estava usando. Espere, Heinz. A menos que você ainda pretenda desistir de sua vida, você não deveria ir para Norbaum agora. Belvood? Heinz murmurou surpreso. Não pretendo interferir na sua vontade, mas tenho uma mensagem para você da Nineroad. Ela deseja que você se encontre com Eliek Marmi, o novo Papa da Grande Igreja de Alda no Império Amid, disse Belvood. A Grande Igreja de Alda, exclamou Jennifer. Isso fica no meio do Império Amid. Não há como dizer o que acontecerá se conhecermos uma pessoa tão importante. Foi assim que foram ultrajantes as instruções de Nineroad que Belvood lhes transmitiu. Heinz e Delisa nasceram na nação Skudumir, um estado vassalo do Império Amid, mas os dois se mudaram para o reino Norbaum há cerca de uma década. Lá, eles adquiriram um posto honorário na corte e se tornaram aventureiros Rank S. Se o Império Amid e o reino Norbaum tivessem laços diplomáticos amigáveis, não haveria problema para Heinz e seus companheiros entrarem em terras governadas pelo Império. Mas, infelizmente, o Império Amid e o reino Norbaum eram inimigos desde a sua fundação. Se Heinz e seus companheiros tivessem ido ao reino Norbaum apenas para aceitar mais comissões como aventureiros através da guilda, então ainda teria sido uma área cinzenta, e eles poderiam argumentar para entrar no Império Amid. Mas eles se tornaram nobres honorários do reino de Norbaum. Em outras palavras, eles foram tratados como nobres lá. O Império Amid certamente os veria como tendo desertado para uma nação inimiga para se tornarem nobres. Conteúdo patrocinado. E a ideologia de Heinz e a facção pacífica da defesa de Alda pela concessão de direitos às raças criadas por vida contradizia diretamente a ideologia e a lei e a ordem do Império Amid, que perseguia as raças de vida.
pode-se presumir que eles seriam elogiados pela realização de despertar Belvood, mas também era altamente provável que o Império Amid tentasse matá-los, confundindo-os com cúmplices da tempestade da tirania, que estavam atualmente em fúria ao redor do nação. Eileek recebeu uma mensagem divina de Alda. E, aparentemente, Alda tem algo que deseja conversar com você através de Eileek, disse Belvood. Se você ainda pretende lutar contra Vandaliel, seria melhor ouvi-lo. Claro, se você pretende parar de lutar com ele e oferecer sua vida a ele mais uma vez, não vou impedi-lo. Tudo bem. Receio que isso cause mais problemas para nossos amigos, mas precisamos ficar longe de Selen por um tempo, disse Heinz. Quando chegaram a este lugar, Guduranis já havia sido absorvido por Vandaliel, e quase não havia mais monstros perigosos em Orbaum. Heinz decidiu que Selen estaria segura. Você tem certeza disso? Perguntou Diana. Sim. Trazê-la para terras governadas pelo Império Amid seria mais perigoso para ela, disse Heinz. E estando nesta nação onde os Dhampirs eram tratados como monstros e a guilda pagava uma recompensa por matá-los e trazer seus olhos vermelhos como prova, Heinz pegou um odre de água e bebeu para umedecer a garganta. Primeiro, ele precisaria recuperar suas forças. Desculpe, Edgar. Seu funeral terá que acontecer mais tarde, disse ele, desculpando-se com seu companheiro caído, por não ter conseguido recuperar seu corpo ou mesmo qualquer um de seus pertences. Explicação do trabalho. Lutador da alma. Um job que representa que o portador é um usuário da técnica de combate desarmado ou que luta com seu corpo envolto na manifestação física de sua própria alma. Assim, atualmente é impossível adquirir para qualquer pessoa que não seja Vandaliel. Para começar, normalmente não haveria qualquer utilidade em lutar enquanto se expõe a alma, que normalmente reside dentro do corpo, coberta em sua forma espiritual. Não importa o quão eficaz seja na batalha, ninguém normalmente lutaria com o cérebro ou o coração cobrindo a parte externa do corpo, afinal. Explicação do trabalho. Vandaliel. Um job que representa que seu portador é Vandaliel. Naturalmente, fornece bônus para a aquisição e melhoria de habilidades do tipo Vandaliel e aumenta a mana do portador. É certo que é necessário ser um usuário de magia do atributo morte para adquirir o trabalho, mas as outras condições permanecem incertas. Pode-se presumir que Vandaliel conseguiu adquirir o emprego porque ele é o próprio Vandaliel. No mundo do Lambda, empregos como o Belvood, Farmaunco e o Nineroado não apareceram. Esses empregos nunca apareceram enquanto esses indivíduos eram mortais, e ninguém mais parece ter descoberto esses empregos. Explicação do trabalho. Verdadeiro Rei-Demônio. Um job que representa que seu portador é o verdadeiro Rei-Demônio. Como Vandaliel adquiriu este trabalho, ele é o Rei-Demônio do mundo de Lambda, e nenhum outro pode se tornar o Rei-Demônio. Se alguém desejasse se tornar o verdadeiro Rei-Demônio, eles precisariam herdar o título dele com seu acordo ou derrotá-lo.